Sérgio, falando um pouco ainda sobre a política, recentemente aí nós temos agora um pacto que fala, né, que é a federação. 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 Explica um pouquinho pra gente como que funciona isso, porque antigamente existia a coligação, Coligação. né? É a mesma coisa, mudou? Como que isso funciona? Por acaso, coincidência, eu vou fazer uma palestra hoje à noite sobre isso, lá em Osasco, 19 horas. Eu tenho para falar sobre essa questão de federação. A federação é o seguinte, ó, ela funciona, as regras, é como ela se fosse um novo partido. Ela não chega a ser uma fusão, porque cada partido se mantém independente. Mas ela vira uma personalidade jurídica. Tem que registrar em cartório, já foi registrado. Vamos dar um exemplo, as duas federações que eu conheço mais de próximo, a do PSDB com Cidadania, que é o antigo PPS, Uhum. PSDB. Então lá tem uma federação. Aí no caso do PT, tem uma federação PT, PV, PCdoB. Aí tem uma que é PSOL e a Rede. Federação. Então, federação, ela funciona como um partido. Então, um partido, vamos pegar o exemplo da nossa cidade de Carapicuíba. Carapicuíba vai para 19, provavelmente, vereadores, tem direito a lançar 20. A federação tem direito a lançar 20. Se tiver uma federação com 30 partidos, vai lançar 20. Se tiver com 2 partidos, lança 20. Se tiver um partido sozinho, lança 20. Então agora, o que vai acontecer? Os partidos vão ter que ter candidatos mais fortes. Porque como na última, ó, lá atrás se tem 20, podia lançar 60. Depois virou 45. Na última era uma vez e meia. Então, na média, se cada candidato de Carapicuíba tivesse 350 votos, o partido fazia um vereador. Agora vai ter que ter 500 cada um na média. Começa daí. Então tem uma mudança significativa. Segundo, o cálculo do coeficiente eleitoral aumentou. Então, e mudou. Então, como que funciona? Tem dois cálculos agora. Um cálculo que é os partidos que é outra coisa também, que a população não sabe. Ela acha que o voto no Brasil, ela vota na pessoa e elege. Nós sabemos que é no partido. Por quê? Tem gente que tem 3, 4 mil votos para vereador em Carapicuíba, perde, e tem cara que tem 1.200, 1.300 e ganha. Por quê? Porque o voto é no partido, é a soma. Então, eu vou explicar rapidamente aqui o que é coeficiente eleitoral para o senhor e a senhora que está assistindo. Vamos admitir que a Câmara de Carapicuíba, para ficar o número redondo, fosse 20. E vamos admitir que fosse 200 mil votos válidos certinho. Você divide 200 mil votos por 20, vai dar 10 mil. 10 mil é o mínimo que cada partido precisa para poder fazer um vereador. O mais votado dentro desse partido é que vai ser eleito. Não tem mais aquele de ter os 10% ou ainda isso entra? Existe, Existe, mudou, né? E ainda complicou mais ainda, que agora é assim. Por conta do Celso Russomano, que tinha 1 milhão de votos, elegia gente com 20 mil votos. Por causa do Enéas Carneiro, que uma vez teve 1 milhão e elegeu um deputado federal com 570 votos. Então, o que eles fizeram? Precisa ter 10% no mínimo o candidato para poder se eleger. Então, mesmo que o partido tenha uma votação expressiva, se não tiver ninguém com 10%, nem elege. Foi o caso que aconteceu em Osasco. O PT de Osasco conseguiu o coeficiente, mas a mais votada, que é a irmã do João Paulo Assis da Cunha, não chegou nos 10%. E agora tem uma coisa nova nessa daqui. O que acontece? O partido não conseguiu 10, mas conseguiu 8, vai ter direito a uma cadeira. O partido não conseguiu o mínimo, que era os 10, mas consegue 8, que é 80%, só que... Entra na sobra, isso? A sobra. E mais do que isso, aí não é 10%. Vamos supor, aí é 20%. Então esse camarada, esse homem ou uma mulher, que vai, para poder participar dessa sobra, tem que ter 20% dos votos. E não é 20% dos 80%, é 20% do coeficiente. Então vamos admitir que o coeficiente seja 10, ele precisa ter 2 mil votos. Se ele não tiver os 2 mil votos, vai distribuindo entre os partidos que conseguiram o coeficiente. Então, conseguiram o coeficiente. Então, essa mudança. Mas a federação, ela presta conta conjunta, o recurso pode passar de um partido para outro dentro da federação, o cálculo das legendas somam. Então, por exemplo, o caso do Carapicuíba, legenda PV, PCdoB e PT, soma das 3 para o coeficiente eleitoral. Os votos dos 3 somam. É como se fosse um partido. Um partido. É um partido dentro de outro partido. Exatamente. Né? Partido grande dentro do partido grande. Tem um estatuto, são 22 partes e tal. Só que tem uma coisa, não existe no caso da Federação PT, PCdoB, PV, federação municipal. Existe a federação estadual e a nacional. Por exemplo, as cidades acima de 200 mil eleitores no Brasil, quem vai decidir política de aliança, quem apoia, quem não apoia, é a federação nacional. Abaixo de 200 mil eleitores é a federação estadual.
Ah, entendi. Mas o partido tem que caminhar junto. O municipal ele não tem o direito Não tem. de escolher, não quero fazer parte Não quero. porque já vem da Nacional Já mesmo. vem da Nacional, O Federação. Carapicuíba, então, faz parte da Nacional, é Nossa, decidido na Nacional. É isso aí, porque tem mais de 200. E tem mais, que é o seguinte, vamos supor que nacionalmente, nunca no município nem no estado, mas nacionalmente, um partido decide sair da federação. Pode. Só que tem um detalhezinho, perde o fundo eleitoral. Aí ninguém quer perder, né? Então, mesmo que lá em Brasília, eles falam assim, não, o PT quer sair, o PV quer sair, o PCdoB quer sair. Então, por isso que o Orlando Silva ele assumiu como deputado. Exatamente, porque o PCdoB tá na federação. Ele tá na federação. Então, legal, dele bacana. conta normal. Entendeu? Entendi. Ele conta normal. Bacana. Muito importante, interessante isso aí funcionar. Isso o senhor vê como algo positivo ou negativo? É positivo, e o mais positivo de todos foi ter acabado com a coligação proporcional. Por quê? A coligação proporcional deformava a democracia brasileira. Vou te dar um exemplo. Teve uma época que coligou no proporcional PT, PL e PCdoB. O Tiririca estourou de voto. Aí o que aconteceu? Elegeu o Protógenes, que era do PCdoB, aquele delegado da Polícia Federal que tá foragido lá na Suíça, tá morando na Suíça. Então veja bem, o cara votou num cara do PL, o Tiririca, de direita. Mas como o PL estava coligado do PT, conseguiu subir o Genuíno, subiu o Protógenes. Você entendeu o que nós chamamos de deformação? O voto do eleitor foi para a direita. Ele votou no Tiririca. O Tiririca não tem nada de esquerda. Só que o voto do Tiririca, porque estava coligado, serviu para eleger o cara de direita. De esquerda, desculpa. De esquerda, entendeu? Então você não sabia do que você estava fazendo. Às vezes você estava votando num cara de esquerda ou de direita e estava elegendo outro. Porque tinha umas coligações meio esquisitas. Você entendeu? Essas reformas políticas que acontecem, o senhor vê de forma positiva? O senhor acha que tinha alguma coisa ainda mais a mudar? Não, tem muita coisa para mudar. Agora, o problema do Brasil é o único país do planeta, das democracias ocidentais, que muda toda eleição as regras. Você tem que... O correto de mudança de legislação eleitoral é assim. Você muda, espera umas 4, 5 eleições para ver como foi, e você vai aperfeiçoando ao longo do tempo. É que o Brasil tem um problema, que ele é sempre interrompido por ditaduras. Você pega a Inglaterra, desde a Revolução Gloriosa em 1640, não teve problema. Sempre tem eleição lá para o parlamento. 1640, foram testando tudo. Os Estados Unidos, desde 1776, na Guerra de Secessão, de lá para cá, nunca mais teve problema. Você pega a Itália, desde 1873, a Alemanha, desde 1871, a França, desde 1779. O Brasil, o primeiro presidente eleito pós-ditadura nosso, eu vi que foi o Collor de Mello em 89. Quer dizer, então a nossa democracia, ela é entrecortada entre período de ditadura e período de democracia. Então você não tem experimento. Então você pega de 89 para cá, e olha como o Brasil é instável. De 89 para cá, ainda teve 2 presidentes caçados. Nós tivemos Collor caçado, nós tivemos Dilma caçada. Porque o impeachment está previsto nos Estados Unidos, mas nunca foi impeachmentado ninguém. Porque a previsão, o estatuto do impeachment foi criado nos Estados Unidos. E aí nós acabamos copiando essa ideia do impeachment. Porque nos outros países, poucos países do mundo têm ideia do impeachment. A ideia é que quando um presidente é ruim, tem uma nova eleição. Você chama uma nova eleição. Na França, você convoca uma nova eleição. O parlamento pode convocar uma nova eleição. Mas não pode tirar e pôr o outro igual aqui. Você tira, põe um cara do Supremo, depois de um período, até caçar definitivamente, aí o vice assume. O Brasil já teve situações que o vice era eleito separado. Você pega o Jânio Quadros, foi eleito, que era de direita, e o vice dele eleito foi João Goulart, que era de esquerda. Imagina a confusão que era. Era briga todo dia. Acabou com a renúncia do Jânio. Então, se você for contar mesmo democracia direto com o presidente, o maior período foi de 89 para cá. O Brasil chega na República 1891. 93, a primeira Constituição Republicana. Até 1930, era a República Velha. Não tinha... O voto votava 4% da população. 30, o Getúlio faz a chamada Revolução de 30. De 37 a 45 é a ditadura do Estado Novo do Getúlio. O Dutra começa o governo. Sucessão dele, o Getúlio. Getúlio se mata, quer dizer, não conclui o mandato. Que terminou o governo assim, civil, que começou e acabou, foi Juscelino, que ainda assassinaram ele depois de 76 para não votar ser presidente. Aí terminou o governo inteiro o Fernando Henrique, os 2 mandatos, porque o Sarney, na verdade, não foi eleito, era vice. O Lula,
2 mandatos. Então nós tivemos, e Dilma, que terminou o primeiro mandato. Na história de 1889 até hoje, nós só tivemos 5 presidentes civis que acabou o mandato, cara. É pouco. Muito pouco É muito pouco. na história do Brasil. É muito pouco. Então a reforma tem muita coisa que precisava mudar. Por exemplo, uma das coisas que eu defendo é o fim do financiamento privado de campanha. Porque o Brasil acabou assim, tem um fundão. Só que o cara que é milionário, para ele é bom, porque ele não tem limite de gasto, desde que o dinheiro seja dele. Então os ricos sempre vão ter vantagem na política. Sai na frente, né? Sai na frente, porque ele pode gastar o dinheiro dele. Então você não tem igualdade na disputa, você tá entendendo? É uma das coisas que precisava corrigir. A fidelidade partidária precisava apertar mais. Programa. Você quer ver um negócio? Não é uma crítica para ninguém específico. Pega qualquer prefeito do Brasil, o programa de governo que ele registrou no TRE, que é obrigado pela lei a registrar um programa de governo, e vai ticando que o cara seguiu ou não. Ninguém sabe. O cara não cumpre nada e não tem custo político nenhum para ele. Tem que ter, né? Tem que ter custo político. O cara registrou um documento, colocou lá no registro eleitoral, não faz absolutamente nada e depois sai ileso, como se nada tivesse acontecido. Tem que ter uma Tem que punição, ter. tem que ter alguma coisa para ser Que é a feita. revogabilidade de mandato. O que é a revogabilidade de mandato? Eu fui eleito falando tal coisa, não cumpri tal, os eleitores podem permanentemente fazer isso. Por isso que eu sempre defendi o parlamentarismo. O PT sempre foi presidencialista. Dentro do PT eu sempre fui minoria lá. Mas por que eu defendo o parlamentarismo? O parlamentarismo é simples. O parlamentarismo, quem elege o primeiro-ministro é o parlamento. Se ele perde a maioria, troca o primeiro-ministro. Então o primeiro-ministro sempre vai ter maioria. Porque na hora que ele não tem maioria, ele sai do cargo. No Brasil, não. O cara vira presidente, tem 30 partidos no Congresso, vira um balcão de negócio, aí é o inferno. É verdade. Aí vira o inferno. É isso aí. Nós já passamos mais de 1 hora aqui do nosso bate-papo. Sérgio, gostaria de agradecer pela sua participação. Nesse momento você tem toda a câmera aberta para dar as suas considerações finais. São bem finais mesmo. Só agradecer aqui da alegria de estar nesse podcast, né? Vamos ver se a gente marca outras vezes. Aí marca com um tema específico, caso você queira também. Olha eu me convidando, né? Vamos tá igual marcar. O cara que come o bolo na casa dos outros, falar semana que vem faz um de chocolate. Né? O cara come um de laranja. Aí, não, próximo. Eu não repeti. Vamos repetir o bolo aí. Depois na outra faz uma pizza aí pra nós. Então, da alegria, agradecer, né, a você pelo convite, ao Matheus ali pelo empenho ali, que ele tá ali firme ali acompanhando, montando, fazendo trabalho, e a todos que estão tendo a oportunidade de assistir. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Mais uma vez agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado. Siga nas redes sociais, @Sérgio Ribeiro PT, fique por dentro de tudo que ele coloca, das suas postagens, e siga também as nossas redes sociais. Mais uma vez gostaria de agradecer a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu.